Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo anterior, no capítulo 15, Paulo inicia a sua segunda viagem missionária. Mas nós vimos que houve um atrito entre Paulo e Barnabé, por conta que nessa segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, para a sua segunda viagem missionária, juntamente com Paulo. Mas devido João Marcos ter abandonado os dois na primeira viagem, Paulo não concordou em levá-lo. Houve uma contenda entre eles, o fato é que Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e Paulo agora leva consigo Timóteo, aquele que veio ser o seu grande discípulo. Era filho de Eunice, sua mãe era Eunice, e a sua avó era Lóide, pessoas que tinham uma grande comunhão com Deus. E o texto começa dizendo assim: chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ou seja, a sua mãe Eunice era uma pessoa crente, mas seu pai era grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Era uma pessoa muito boa, Timóteo. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então, Paulo está levando Silas com ele para a sua segunda viagem missionária, e agora levando também Timóteo. E por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Por que Paulo circuncidou Timóteo, se Paulo tinha uma carta na mão que foi decidido no Concílio de Jerusalém, na liderança da igreja, em que a circuncisão não tinha mais nenhum valor? Porque no Concílio de Jerusalém, apenas 4 coisas ficaram definidas, que era se abster de coisas sacrificadas a ídolos, como comer sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Essa é o que a carta foi redigida nesses termos, na decisão do Concílio de Jerusalém. Mas o fato é que Paulo usa da sabedoria porque isso não tinha nenhum valor. E como Timóteo ia acompanhá-lo, e ele ia pregar para muitos judeus, isso facilitava o seu trabalho. Como não tinha nenhum valor, então Paulo evitava de constranger os judeus para onde ele ia pregar nas sinagogas. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. O que Paulo fazia, irmãos? Paulo sempre pregava inicialmente numa sinagoga, porque aqueles da sinagoga já tinham conhecimento da palavra, da Tanakh, do Antigo Testamento, facilitava seu trabalho. Ali muitos se convertiam, e ali aqueles que se convertiam, eles fundavam a igreja, e depois da igreja fundada, ele ia visitá-los para confirmar a sua perseverança em Cristo Jesus. É esse o trabalho de Paulo. Então, o fato é que, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentava o seu número. Mas o fato é que Paulo vai para Trode e, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo é que guiava o trabalho do apóstolo Paulo. Ele é quem guiava, é quem dizia os lugares que ele devia pregar. Então, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez, o Espírito Santo aqui, o próprio Jesus, interagindo, para que ele não viesse pregar nesses locais. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora há uma confirmação através de uma visão que ele devia passar a Macedônia. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhes anunciar, que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui ele fala agora procuramos, entra em cena aqui o autor de Lucas, de Atos, que é Lucas. Agora, Paulo está acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas, nessa terceira viagem missionária. E Paulo vai agora para Filipos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito de Colônia. Era uma cidade grande, capital. Nesta cidade permaneceram alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então eles saem para um rio, e lá tinha um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres, para ali tinham concorrido. Então, muitas mulheres estavam naquele local. E eles começam ali, certo? Naquele local, a pregar a palavra de Deus. Mas ali tinha uma certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Ela é vendedora de púrpura. E disse que era uma mulher temente a Deus. Mas era uma mulher ainda não convertida, não regenerada. E o texto diz que ela nos escutava. Ou seja, ela escutava o que Paulo pregava. Mas diz que Deus lhe abriu o coração. E aqui nós vamos entender que a conversão se dá através de dois instrumentos, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Quando ela escuta a pregação de Paulo, diz que o Senhor lhe abriu o coração, ou seja, o Espírito Santo entrou no seu espírito humano. E aí, para atender às coisas que Paulo dizia. O que é que Paulo pregava, irmãos? Arrependimento e fé. Ninguém tem a salvação sem arrependimento e fé. Arrependimento e fé em Jesus Cristo. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Este é o caminho para a salvação. É isso que Paulo pregava. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Era costume, depois de uma pessoa convertida, ela constranger a ficar na sua casa. E nos constrangeu a isso. Então aqui nós vamos ver que aqui acontece aquilo que é o normal. A pessoa recebe o Espírito Santo, ela é regenerada, ela nasceu de novo, ela é batizada em Cristo através do Espírito Santo. E o batismo nas águas ocorre depois do batismo em Cristo. Ou seja, a regeneração precede a fé. Isso é o que acontece com todos nós. Tem 4 situações no livro de Atos, que nós já falamos, que foram situações da passagem do Novo para o Velho Testamento, em que o batismo creram antes de receber o Espírito Santo. Em Atos 2,4, com o dito Pentecostes, Atos 8,16 com os samaritanos, Atos 10,44 através de Cornélio, e agora e com 19,4 com o discípulo de João. São 4 situações atípicas. Mas o normal é você receber o Espírito Santo na hora da conversão. Você, depois de convertido, você agora passa a ter fé e arrependimento,
porque a morte espiritual não nos acomete aquele que é convertido, aquele que recebeu o Espírito Santo, e após a conversão, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E depois disso é um batismo nas águas, que é a confissão pública de fé. Mas o fato é que aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro ao seu senhor. Ou seja, essa jovem tinha um espírito maligno, ela era possessa. E ela fazia adivinhações e dava muito lucro aos seus senhores. Eles ganhavam dinheiro através dessa jovem. E, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Ou seja, esse espírito aqui reconhecia que aqueles homens ali, certo? Eram servos do Deus Altíssimo. Você vê que esse espírito enganador, ele reconhecia que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciava o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias, ou seja, toda vez que eles iam, né, para esse lugar de oração, já falamos que é à beira do rio, e repetia sempre essa mesma história. Se repetia por muito dia. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora, ele na mesma hora saiu. Você vê que os apóstolos tiveram o poder de curar pessoas, de expelir demônios, tudo dado através do Espírito Santo que foi derramado. Jesus disse que vocês não ficariam órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo. Mas o fato é que, vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, porque esses homens lucravam com essa jovem, e agora eles perdem a capacidade de ganhar dinheiro, porque ela não tem mais nenhum poder de adivinhação, porque o espírito maligno foi expulso através de Paulo. Então eles, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levaram aos pretores, que eram os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Vejam a ganância aqui. Usando uma jovem possessa para ganhar dinheiro. Ou seja, é preferível ganhar dinheiro do que ver essa jovem curada pelo poder do Espírito Santo. E levaram aos pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Então eles foram açoitados em público. Sofreram muito. Aquilo que Jesus tinha dito, que ele sofreria muito, né, pelo nome do Senhor Jesus. Então o fato é que Paulo e Silas foram açoitados. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por que o carcereiro tinha que ter muito cuidado? Porque ele seria apenado se houvesse uma fuga. Então o carcereiro tinha muita responsabilidade pelo preso. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Então ele levou ele lá para o fundo da prisão, possivelmente passando por vários portões, e ainda assim amarrou aos pés no tronco. Paulo e Silas estavam amarrados aos pés no tronco com a corrente. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha que ser açoitado em praça pública, ser preso, não tirava os prazeres de Paulo fazer a obra do Senhor. Mesmo, talvez, com as costas ardendo em sangue, os dois,
eles ali estavam cantando e louvando ao Senhor, dando glória a Deus, porque ali naquele local eles não perdiam tempo. Então aqueles prisioneiros que estavam ali, aquele carcereiro, estavam ouvindo eles orando e louvando ao Senhor. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então Paulo não perdia a oportunidade para pregar. Mesmo nas situações mais cruéis, ele queria, na realidade, era fazer aquilo no qual ele foi comissionado, que era pregar a palavra de Deus. Ou seja, em nenhum momento ele abandonou a fé. Mas, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Ou seja, sobreveio um terremoto sobrenatural. Né? E aqui nós vamos ver que é resposta de oração, com certeza. Estavam orando e louvando ao Senhor. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Por que o carcereiro quis suicidar-se? Porque ele era responsável pelos prisioneiros. Se fugisse, ele teria uma morte muito cruel. Então, ele preferia suicidar-se do que ter uma morte cruel. Nós vamos ver lá quando Pedro estava preso, e o anjo do Senhor veio e libertou Pedro, o rei Herodes Agripa I mandou matar todos os sentinelas, porque Pedro saiu da cadeia. E morte cruel. A mesma coisa aconteceria aqui com esse carcereiro se Paulo tivesse saído. Então eles preferiam morrer porque a morte era cruel. Por isso que ele quis suicidar-se. Esse é o motivo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Esse homem tinha ouvido a palavra de Deus, viu o que aconteceu, o poder de Deus foi manifestado naquele local. Depois, trazendo-os para fora de senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele pergunta o que deve fazer para ser salvo. E aí, responderam-lhe, Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Não é que, se uma pessoa da casa crê, a sua casa toda será salva. Porque a salvação é individual. Cada um prestará conta de si a Deus. O fato é que quando um da casa crê, essa pessoa ela é comissionada a pregar a palavra de Deus por demais, para que todos venham crer. Porque a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então, nós sabemos que reconhecer que é pecador, se arrepender e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, quando um crê, ele tem a missão agora de divulgar a palavra de Deus, porque a salvação é individual, para que todos venham crer e toda a casa tenha a salvação. Ou seja, ele vai convencer a família. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Porque nós sabemos, meu irmão, que a palavra tem que ser pregada. Mas quem convence é o Espírito Santo. Homem nenhum tem o poder de convencer ninguém. Nem os apóstolos têm o poder de convencer. Quem convenceu é o Espírito Santo. A missão era pregar o Evangelho. Pregar a salvação. Que a salvação se dá por arrependimento e fé e a crença no Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo vem e convence do pecado. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Ou seja, esse homem agora, ele crê e agora ele recebe o Espírito Santo, ele é convertido. Ele vai agora tratar Paulo e Silas dos vergões, dos açoites que estiveram em praça pública. E a seguir ele é batizado e todos os seus. Então, mais um modelo aqui que representa o modelo atual. Ou seja, você primeiro recebe o Espírito Santo, é batizado em Cristo. Depois você é batizado nas águas, que é uma confissão pública de fé. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Mas o fato é que
Paulo e Silas são, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, os pretores, que eram os magistrados, mandaram que soltassem Paulo e Silas. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade, agora, pois, sai e ida em paz. Mas Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e recolheram ao caso. Porque não podia, eles eram cidadãos romanos, eles não podiam ser presos sem ter um processo formal, um processo legal. Porque Paulo e Silas, eles tinham a cidadania romana. Então, eles não podiam ter sido açoitados e presos daquela maneira. Isso era um risco muito grande para aqueles que mandaram fazer isso. E não recolheram ao caso. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Mas o fato é que os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, aos magistrados, e eles ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque era um problema, porque eles não podiam ter feito isso com Paulo e Silas, que eram cidadãos romanos. E ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, lhes pediram desculpas, e relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Interessante é que esses homens, mesmo sofrendo açoites, prisão, sofrendo tudo isso, eles ainda vão para a casa de Lídia, aquela mulher que se converteu quando ouviu a palavra de Deus, e eles confortam essas pessoas que se converteram. Ou seja, em lugar de receber o conforto, ele é que confortava. Então, essa era a missão de Paulo. Paulo, em todas as circunstâncias, ele fazia aquilo, né, para o qual foi comissionado, para o qual o próprio Jesus o escolheu, que ele ia levar a mensagem salvífica de Jesus para reis, gentios e para judeus. Então, esse capítulo termina, né, dessa maneira. Paulo confortando aos irmãos e dali partiram. Que Deus continue nos abençoando.